Hey, folks! Sexta-feira, graças a Deus, mais uma semana se passou. E vamos falar hoje de um... Você já deve ter lido o título aqui, já deve ter achado estranho, né? Lesões por corte de cabelo. Mais ou menos isso. Mas assim, na verdade, foi um pouco para chamar a atenção, mas eu quero falar sobre estilo, comportamento e qualquer coisa que venha ao caso. Uma vez eu estava andando na rua e tinha um menino que tava aqueles corte emo, né? E aí a franja dele caía bem em cima do olho. Aí eu percebi que ele andava com a cabeça de lado, para poder conseguir enxergar, porque aqui ficava muita franja na cabeça do olho, então ele ficava assim, ó. E todo o movimento dele, ele ficava assim. Quando a gente pensa isso daqui, ó, a minha cervical está flexionada para o lado direito, o meu corpo como um todo está flexionado para o lado direito, e eu tenho que ter toda uma compensação lá embaixo, um estresse lá embaixo, senão eu vou acabar caindo. E isso... E o que acontece? Se a gente pensar naquele princípio do padrão de menor resistência, eu estou criando aqui um padrão que, se eu não trabalhar para reverter, ele vai me trazer algum problema alguma hora. Todo o meu movimento a partir de agora é feito sob estresse. Se ele é feito sob estresse, quando é criança, você aguenta mais estresse, mas com o passar do tempo, isso aqui vai começar a te gerar dores, vai começar a te gerar deformações na coluna, que vai ser muito difícil reverter depois. Elas podem até ser reversíveis, mas vai ser muito complicado que aconteça essa reversão sem um trabalho tridimensional adequado, que nem todo mundo sabe fazer. Segundo, outro exemplo que eu vi, fui buscar minha filha na escola, na escolinha dela tem uma menina que é a coisinha mais lindinha que tem. Mas a mãe divide o cabelo dela aqui, ó, numa linha aqui do lado e joga para o lado. E eu comecei a perceber que a criança de 2, 3 anos, não sei quantos anos tem aquela criança, também já está andando excessivamente com a cabeça pendendo para o lado direito. Por mais bonitinho que seja, por mais charmoso que seja, a gente tem que levar essas coisas em consideração. É aquela coisa, é como se eu andar sempre com a mochila da escola no meu ombro direito. Com o tempo eu vou começar a criar esse padrão. Toda vez que eu pegar peso, eu pego no lado direito. E aí eu vou começar a criar um padrão. Então, se é aleatório, uma vez eu tô com a mão direita, outra vez eu tô com a mão esquerda, não tem problema. Um dia eu jogo a franja para um lado, outro dia eu jogo a franja para o outro dia eu vou sem franja. Começa a virar um estilo. O problema é quando esse padrão se repete muitas e muitas e muitas vezes. No caso do menino lá, emo, aquele padrão vai se repetir ad eterno, até ele cortar aquela franja, toda vez aquela franja vai cair para cá, porque ela está com um corte para cá. No caso da criança lá, muitas vezes a mãe até prende, acaba ainda estimulando diferente, mas toda vez que o cabelo está solto e caído para cá, ele está sempre para esse lado. Eu comecei a reparar desde então, ele está sempre caído para o mesmo lado, e eu já comecei a perceber que até quando a menina está com o cabelo preso, ela já está com a cabeça mais de lado. E isso é um tema muito importante, porque muitas das lesões que a gente sente hoje, ou posso dizer a infinita maioria delas, se iniciam por lifestyle, por comportamento, por ambiente, por especificidade de algum movimento que a gente faz. Quando eu falo especificidade, vamos imaginar um tenista. Então o tenista está sempre usando a mão direita e nunca está usando a mão esquerda. Ele bate o backhand com as duas mãos, bate com as duas mãos, mas ele bate... Se ele tiver que tirar uma, vai ser a direita que ele vai bater, ele não vai tirar a esquerda, tá? Então, e tem tenistas que não batem, usam só a direita e a direita o tempo inteiro. Quando a gente tem um movimento que é muito padronizado, por exemplo, eu jogava handball, eu sempre arremessava com a mão direita, eu nunca arremessava com a mão esquerda. Devo ter dado na minha carreira inteira uns 10 arremessos com a mão esquerda, mas em teoria, meu passe, se eu precisar passar para lá, eu pego a bola aqui e passo ali, ó, porque eu não perco tempo fazendo isso, não é mais eficiente fazer isso, e se eu trocar a bola de mão para passar para a mão esquerda, eu acabo talvez não sendo tão eficiente. Então, você acaba tendo uma dimensão muito maior. Não necessariamente isso é ruim, tá? Mas jogos, por exemplo, como boliche, que a posição é sempre a mesma, esgrima, que a pessoa fica sempre com a mesma perna na frente e numa posição muito específica, começam a trazer um padrão para você. Eu dei treino para esgrimista número 1 do Brasil, que disputou os Jogos Olímpicos, e assim, as dores que ela sentia no quadril eram homéricas, e isso tinha a ver com a modalidade que ela trabalhava. Então, se a gente pode, enquanto criança, eu sou pai de uma menina de 2 anos, estimular que o corpo dela vivencie todas as experiências de uma forma randomizada, aleatória, tridimensional, e não começar a criar um padrão de comportamento nela a partir de agora, é um bem que você está fazendo para o seu filho. Porque esse tipo de padrão que a gente vai desenvolvendo vão criando padrões para a gente que lá na frente vão ter um preço muito alto. Então essa menina que já está com a cabeça de lado hoje, ela vai desenvolver por um padrão de menor resistência esse comportamento para ela. Meio que o neutro dela vai ser sempre um pouquinho inclinado. Porque você manda ela alinhar a cabeça, ela fala, mas tá torto aqui, tá esquisito. Aí ela põe de lado, porque o neutro dela começa a ficar aqui. É aqui que o corpo dela se equilibrou. Porque para tudo isso ele compensou com várias coisas e ele ficou com a cabeça deslocada para o lado. Num primeiro momento pode parecer charmoso e bonitinho, mas no futuro pode causar um problema muito grande.
Então, e esse tipo de comportamento a gente vê em várias coisas. A forma como a gente senta no sofá, a forma como a gente carrega uma mochila, a forma como a gente dirige. São várias formas que vão sendo alimentadas e nunca são aleatórias, são sempre as mesmas. Então, que essa forma seja o mais confortável possível e o menos estressante para o seu corpo possível. Por quê? Porque isso vai criar padrões e que eu recebo aqui na clínica quase todo dia pessoas que têm alguma dor, que elas são oriundas de algum comportamento que elas começaram muitas vezes lá na infância. Por isso que eu estou chamando a atenção para isso. Tá? Preste muita atenção se nossos hábitos, comportamentos, posturas fazem com que a gente desenvolva algum padrão de movimento que lá na frente, ou até agora imediatamente, começa a ser causa de muita dor, muito problema, e possivelmente, às vezes, até uma cirurgia lá na frente que poderia ser evitada, às vezes, só por não criar um padrão de comportamento dessa forma. Beleza? Grande abraço a todos, até mais, tchau.